Queridos irmãos, queridas irmãs, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa não é o abandono dos seus entes queridos, uma grave enfermidade, a solidão, talvez um desastre, um acidente. Claro, todas essas são situações que entristecem o nosso coração. Porém, a pior coisa que pode nos acontecer é viver no pecado. Os grandes santos da igreja tinham como filosofia de vida o seguinte: antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Será que um dia nós chegaremos a este estágio de evitarmos aquilo que nos afasta, que nos separa da amizade com Deus, que são os nossos pecados? A palavra hoje, meus irmãos, vem nos falar da lepra, que na época de Jesus, mesmo antes de sua época, era sinal da maldição divina, assim eles entendiam. E para nós, num contexto espiritual, a lepra sempre nos remete ao pecado. Uma alma está leprosa quando está no pecado, e sobretudo no pecado mortal. Por isso, meus irmãos, nós fomos batizados. Pelo santo batismo que recebemos da igreja, mergulhados nas águas da salvação, nós tivemos apagado em nossa alma o pecado original, que nós herdamos dos nossos antigos pais, Adão e Eva. Nós escutamos hoje na primeira leitura, Naamã, que era um estrangeiro, portanto não fazia parte do povo de Israel, desceu e mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão. Ele que estava leproso, saiu das águas limpo, purificado. Isso nos remete, meus irmãos, ao batismo. No batismo nós também saímos purificados, limpos dos nossos pecados. E aquele homem que era um pagão, o Naamã, ele tornou-se adorador do Deus único e verdadeiro. Vejam, meus irmãos, que é isso que nós somos chamados: a adorar o Deus verdadeiro e não os ídolos deste mundo, os falsos deuses deste mundo. Por exemplo, o dinheiro, o apego aos bens materiais, mesmo aos afetos humanos, os vícios, as coisas terrenas. Nada disso é capaz de dar sentido à nossa existência. Então, o santo batismo, meus irmãos, que recebemos, é um convite a vivermos com fidelidade o nosso seguimento a Jesus Cristo, adorarmos o Deus único e verdadeiro. Nós escutamos no Evangelho também, ali se encontravam os 10 leprosos, Jesus que caminhava para Jerusalém, e foi na terra santa de Jerusalém que o Senhor deu a sua vida por nós. E caminhando para lá, ele se depara com aqueles 10 homens leprosos, que gritaram ao Senhor: Senhor, tem compaixão de nós. Meus irmãos, temos gritado a Deus? Temos clamado a misericórdia de Cristo na nossa vida? Diante das dificuldades, tribulações que trazemos, que enfrentamos no dia a dia, diante das preocupações da vida, a quem nós temos recorrido? De fato, a Deus, buscando-o com sinceridade, ou temos recorrido aos recursos deste mundo, às coisas terrenas? E vejam, Jesus sempre escuta, Jesus atende o clamor, o grito daqueles homens leprosos, e dá uma ordem a eles: ide procurar os sacerdotes, apresentai-vos a eles. Vejam, meus irmãos, quando nós buscamos o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, e o Senhor nos orienta, o Senhor nos direciona, nos ilumina. É preciso então que tenhamos ouvidos de discípulos para escutar a voz de Deus. Como escutar a voz de Deus num mundo tão barulhento, tão cheio de informações, tão cheio de ideologias? Escutamos a Deus, meus irmãos, sobretudo na igreja. Vejam a importância de frequentarmos o templo, a igreja do Senhor, celebrarmos sempre a Eucaristia. Aqui nós escutamos a palavra, e sobretudo no momento em que a palavra é proclamada, Deus fala fortemente ao nosso coração. Não tenhamos ouvidos de discípulos para acolher os ensinamentos, mas Deus fala conosco também, meus irmãos, pela homilia, por uma pregação, uma catequese.
Deus fala conosco naquele conselho, naquela penitência que o sacerdote nos dá no momento da confissão. Deus fala conosco na direção espiritual, aqueles irmãos que têm o santo costume da direção espiritual. Deus sempre fala conosco, por meio das pessoas, dos irmãos, também dos fatos da vida. Quem obedece, meus irmãos, a Deus, nunca erra, nunca erra. Tantas vezes não compreendemos os desígnios do Senhor na nossa vida, não temos a nossa lepra espiritual curada, não progredimos na vida espiritual, porque não escutamos a Deus. Apenas queremos falar, insistir com o Senhor, e não escutamos o que Ele tem para nos falar. Então quem obedece a Deus nunca erra. E olha que bonito, aqueles 10 leprosos, caminhando, eles foram curados. Então escutando a Deus e caminhando na igreja, é que nós somos curados das nossas lepras. Meus irmãos e irmãs, quanta coisa boa já aconteceu conosco neste tempo que estamos na igreja. De quantas escravidões espirituais, de pecado, o Senhor já nos libertou. Quantas graças o Senhor já nos concedeu. Fruto da obediência, fruto da escuta que manifestamos a Ele. Então nós não perdemos nada, aliás ganhamos tudo, e haveremos de ganhar o reino dos céus se formos obedientes a Deus, se sabermos escutar o Senhor, sobretudo na liturgia, na igreja. Deus fala conosco, meus irmãos, estejamos então atentos. Aí sim, essa cura espiritual das nossas lepras em nossa alma vai acontecer. E que coisa, aqueles 10 leprosos foram glorificados, e apenas um voltou para, eles foram curados, e apenas um voltou para glorificar o Senhor. A importância de reconhecermos Deus na nossa vida, de sermos agradecidos, meus irmãos, por tudo que Ele tem realizado em nós e através de nós. Tantas vezes recorremos ao Senhor para pedir, pedir e pedir, e deixamos de agradecer. Deus é Pai, meus irmãos, Ele sabe daquilo que realmente nós necessitamos. Então, o ideal seria que nós pudéssemos mais agradecer do que pedir. Deus, como bom Pai que é, Ele sabe daquilo que nós realmente necessitamos, e sempre nos surpreende, nos concede mais daquilo que nós necessitamos e pedimos, mais daquilo que nós realmente mereceríamos. Então que nós sejamos agradecidos a Deus por tanta bondade, por tanta misericórdia. Todos os dias, meus irmãos, o Senhor nos favorece, o Senhor nos beneficia. O fato de abrir os olhos de manhãzinha, de respirar, de termos um trabalho, uma família, uma casa, condições de vida digna, tudo isso é fruto da bondade de Deus. É triste quando nós nos acostumamos com tudo isso. É normal acordar, é normal trabalhar, é normal ir à igreja. Claro, tudo isso é normal. Mas acima de tudo, tudo isso é dom de Deus, é graça de Deus. Nós, meus irmãos, não temos méritos nenhum diante de Deus. Se o Senhor fosse nos tratar conforme mereceriam as nossas faltas, nós estaríamos perdidos. Essa é a grande verdade. Então tenhamos esta capacidade de agradecer a Deus. Quem agradece a Deus? Aquele que reconhece que sem Ele, sem o Senhor, nada é capaz de fazer. Agradece a Deus quem reconhece que tudo aquilo que é e tudo aquilo que possui é fruto da bondade e da providência divina. Então, meus irmãos, esta é a grande mensagem da liturgia de hoje. Sermos agradecidos a Deus que é bom, a Deus que é misericordioso, que é generoso, que tem curado as nossas lepras na igreja, sobretudo através dos sacramentos. E guardemos esta mensagem: a maior gratidão é a santidade de vida. A maior gratidão que Deus espera de todos nós não é aquela proferida apenas dos lábios, mas é uma santidade de vida, uma vida transformada. A maior gratidão é o abandono do pecado, é a renúncia do homem velho, da mulher velha. A maior gratidão é uma vida convertida, uma vida iluminada pela palavra de Cristo, uma vida sacrificada por amor a Deus, por amor aos irmãos,
Bonita a segunda leitura de hoje. Paulo escrevendo ao Timóteo e também a todos nós, ele dá um testemunho de vida cristã. Ele estava algemado, preso por seguir Jesus, mas feliz da vida. Ele diz assim: olha, podem me algemar, mas não vão aprisionar a palavra de Deus. E ele exortava Timóteo: sofra comigo pelo Evangelho, por Jesus. Meus irmãos, muito ama a Deus quem sofre por causa de Deus. Nós sofremos por causa de Deus. Como se sofre por causa de Jesus? Enfrentando as perseguições, as incompreensões, dando testemunho de vida coerente com o Evangelho. Isso é sofrer por Jesus. E Paulo continua, merece festa a palavra: se com Jesus morremos, com Ele vamos ressuscitar. Se nós o negamos, Ele vai nos negar. E quantas vezes negamos Jesus no dia a dia da vida? Se nós somos infiéis, Ele não. Ele permanece sempre fiel. Então, meus irmãos, guardemos esta mensagem neste domingo no nosso coração. Sejamos agradecidos a Deus. Ele é Pai, Ele nos ama, Ele sempre nos ilumina e nos ajuda. E lembremos que a maior gratidão é uma vida transformada, uma vida de santidade. Amém?